Justiça. Júri popular dos 3 ex-policiais rodoviários federais envolvidos na morte do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. O julgamento acontece na cidade de Estância. A Aline Aragão acompanha tudo de perto desde as primeiras horas da manhã. Ela nos atualiza as informações. Já meio-dia. Boa tarde para você, Aline. Bem-vinda. Agora, boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Como eu falei anteriormente, uma manhã bastante movimentada aqui no município de Estância. Inclusive, eu peço até desculpa ao nosso telespectador se a imagem balançar um pouquinho, a gente sair do quadro, porque está chovendo, a gente está tentando se proteger aqui embaixo de um dispositivo bem pequeno. Mas olha, como eu disse, a manhã bastante movimentada, por volta das 9 horas começou todo o rito, de um julgamento e muitos debates entre defesa, acusação, questões de ordem, tudo isso antes do sorteio do corpo de sentença. Para falar sobre o que aconteceu nessa manhã, primeiramente eu vou conversar com o Dr. Lucas Alves, ele que faz a assistência da acusação aqui com a gente, para a gente entender o que aconteceu ali naqueles debates. A questão de ordem faz parte, como eu disse, desse rito. Advogados da defesa dos réus fizeram alguns requerimentos, alguns foram negados. Eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu ali. Boa tarde. Boa tarde a todos da TV Atalaia. Obrigado, queria agradecer pelo espaço, para poder a assistência de acusação da família de Genivaldo estar aqui expressando tudo o que está ocorrendo lá dentro do plenário. O que ocorreu agora foi o seguinte: houve o sorteio dos jurados. Antes do sorteio dos jurados, a gente já imaginava que seria suscitada algumas questões de ordem por parte da defesa. A defesa, ela no âmbito do plenário do júri, ela é ampla, ela tem a plenitude de defesa. Então, faz alguns requerimentos. Esses requerimentos, eles já foram citados e alguns foram deferidos pelo juiz. Só que a defesa reitera novamente para ver se o juiz concede ou não. Um dos requerimentos é a retirada de provas que foram anexadas pela ex-assistente de acusação, que seria Maria Fabiana. A retirada daquelas provas o juiz não deferiu. Agora, houve outras provas, que era a oitiva do delegado federal Fredson, para ser ouvido agora, para esclarecer os fatos do relatório que ele fez para os jurados. Então, alguns pontos foram esclarecidos, foram deferidos e outros não. Os questionamentos da defesa dos réus também foi em relação ao número de testemunhas, porque foi dividido aí 30 testemunhas, 15 de acusação, 15 da defesa, mas a defesa dos réus entendiu que o número, como 15, fica dividido, 5 para cada um, e eles acreditavam que esse número fica pequeno em relação ao número de testemunhas de acusação. O juiz entendeu que tem que ser dessa forma, não dá para colocar um número maior de testemunhas. Isso já teria sido decidido, é bom deixar claro, pelo juiz anteriormente, certo? Ficaram 15 para cada, 15 tantos para os réus e tantos para a acusação. E esse requerimento da defesa já tinha sido decidido pelo juízo, ou seja, não houve aí um recurso. Entendeu? Então trazem agora novamente para os jurados, aí que eles direcionam para o juiz, mas consequentemente os jurados estão ali analisando. Então, nesse sentido, se fosse um requerimento que não concordasse, teriam feito o recurso, mas o juiz acabou indeferindo e deixando as mesmas testemunhas. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua participação. Eu vou querer ouvir também agora a Monalisa Batista, ela que também faz parte da assistência de acusação, para a gente entender melhor o que aconteceu naquele pedido ali sobre a participação da Fabiana enquanto testemunha. A defesa dos réus pedia a retirada da Fabiana. Dá para explicar, ela é testemunha ou ela não é testemunha? Para a gente explicar melhor ao nosso telespectador, a Fabiana é a ex-companheira do Genivaldo. Como é que ficou a situação dela neste julgamento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Maria Fabiana, ela permanece como testemunha. As defesas requereram que ela fosse retirada porque inicialmente ela estava como assistente de acusação. Uma vez que hoje ela não é mais reconhecida como a viúva dele, ela não está mais como assistente de acusação. Hoje quem está como assistente de acusação é a genitora do seu Genivaldo, Maria Vicente. E por isso, pelo fato dela não mais permanecer como assistente de acusação, as defesas requereram que ela não fosse ouvida como testemunha. Mas tanto os assistentes de acusação como a acusação e o juiz ponderou, ela precisa sim ser ouvida porque ela presenciou os fatos. A questão do cível, dela ser ou não viúva, dela ser ou não assistente de acusação, não interfere porque ela presenciou o fato, ela tem que testemunhar sim e ela vai testemunhar. Ela é testemunha ocular de tudo o que aconteceu, ela estava lá no momento e por isso ela então foi mantida como testemunha neste caso. Justamente, como ela presenciou,
essa questão do cível é irrelevante ser citado aqui. Mas, já que foi levantado, a gente precisa explicar. Mas ela, sim, vai permanecer como testemunha, porque, por esse fato, ela é testemunha ocular, ela presenciou o fato. Marisa, muito obrigada também pelas informações. A gente segue acompanhando o julgamento. Eu vou ouvir agora o doutor Aurélio Belém, ele que está na defesa do réu William Noia, para a gente entender também aqui o posicionamento da defesa durante esse início de julgamento, né? Propriamente, o julgamento não começou para valer ainda. A primeira testemunha ainda vai ser ouvida. A previsão era de que 9 testemunhas de acusação fossem ouvidas nesta terça-feira, mas pelo atraso, pelas questões de ordem, isso acabou atrasando um pouco todo esse processo. Foram levantados muitos debates no início da manhã do julgamento. Boa tarde, doutor Aurélio. Boa tarde. Então, esse momento inicial, esse turno matutino, foi dedicado ao debate, suscitando algumas nulidades, tentando colaborar com a organização do julgamento. É claro que o caso é complexo, é um júri com previsão de ser um dos mais longos da história, né, previsão de no mínimo 8 dias, muitas pessoas serão ouvidas e a defesa tem tentado colaborar para garantir, sobretudo, a paridade de armas. É importante que as partes, a acusação e as defesas, tenham as mesmas oportunidades de defender as suas teses aqui. Por exemplo, uma coisa que me deixou muito intrigado, e foi um dos protestos que foi levantado pela defesa com veemência, a posição espacial dos jurados no plenário. Geograficamente, eles estão virados exclusivamente para a acusação, com um prejuízo evidente, pois eles não têm visão espacial da bancada da defesa que ficou embaixo. E ficou prejudicada, por exemplo, a leitura da linguagem não verbal, tão importante quanto essa da fala. Então, diversas outras questões, como desigualdade no número de testemunhas, tendo o Ministério Público arrolado 15 e as defesas, cada uma apenas 5. Né? Então, toda essa contribuição e todo esse debate, levantamento, suscitando questões, foram para poder garantir essa igualdade no desenvolvimento dos trabalhos. Escolhidos os jurados, agora, a partir da tarde, nós vamos iniciar os depoimentos, né? A colheita dos depoimentos. E ambas as partes vão ter o direito de perguntar, reperguntar, e o júri pretende, espero que desenrole com a garantia da plenitude de defesa. O corpo de jurados, ali o Conselho de Sentença, ficou formado por 4 mulheres e 3 homens. A defesa, no caso do senhor do William Noia, está satisfeita com esse corpo de jurados? Sim, está satisfeita. Foi garantido a formação, né, garantido a recusa de 3 por cada bancada da defesa, assim como o Ministério Público, perfeitamente satisfeita com a composição dos jurados. Doutor Aurélio Belém, muito obrigada pelas informações e participação aqui com a gente. A gente segue acompanhando, daqui a pouco eu volto com mais informações. Sérgio. Estaremos acompanhando durante os 5 dias de julgamento. Muito obrigado, Aline, pelas informações e o trabalho, sempre muito necessário, claro, dito ali pelo doutor Aurélio Belém, a plenitude da defesa, claro. A mais ampla e total defesa e, ao mesmo tempo, a dificuldade imensa em defender os 3 ex-agentes da Polícia Rodoviária Federal. Um tremendo desafio, diga-se de passagem, porque o mundo viu o que aconteceu desde o seu início até o fim. Não tem nada de contextualizar, não. As imagens gritam por si próprias. 12h06. Vamos voltar com a Aline Aragão rapidamente, por favor. Ela acompanha o primeiro dia de julgamento. Nós lembramos os 3 ex-policiais rodoviários federais envolvidos na morte do Genivaldo de Jesus. Já retornando rapidamente, por favor, Aline. Exatamente, Sérgio, rapidamente, porque a gente está no intervalo aí de 1 hora, intervalo para almoço, inclusive que eu já quero agradecer aqui o doutor Carlos Barros, que esperou, está segurando, toda a equipe dele está segurando ali o almoço para falar com a nossa equipe, ele que representa o Kleber Freitas, e o senhor participou muito ativamente dos debates hoje pela manhã, principalmente naquela questão das testemunhas, mas a gente conversava aqui e o doutor Carlos me dizia que só está começando, muita coisa ainda deve acontecer neste primeiro dia. A previsão era de 9 testemunhas para hoje, mas por conta do tempo, né, do horário já avançado, apenas 3 devem ser ouvidas. É mais ou menos isso. Boa tarde. Bom, de fato, boa tarde a todos. Está começando apenas agora o julgamento e muitas questões podem surgir, questões de ordem, questões de natureza formal, e a previsão realmente é algo que não tem como se cravar, que se concretizará. A defesa de Kleber tem muita confiança de que esta é uma oportunidade para a defesa mostrar a verdade dos fatos sob a perspectiva do que realmente se deu do ponto de vista contextual, porque o que se sabe são os vídeos divulgados de forma recortada, mas sem qualquer contexto. Há recortes individualizados sem contextualizar, e a defesa entende que essa é uma oportunidade para mostrar o contexto, para mostrar
como tudo efetivamente aconteceu e confia no Conselho de Sentença, ou seja, nos jurados, de que o bom senso, enfim, a parcimônia levará ao resultado que a defesa entende que é o único a ser seguido, que é a improcedência da acusação. Reconhecimento de que a denúncia feita pelo Ministério Público é calcada em uma versão equivocada. Doutor Carlos, eu conversei com outros advogados, com a defesa dos outros réus e, pelo que deu para entender, todos seguem um pouco essa linha de raciocínio em relação às imagens, que são imagens recortadas, que não repassam ali, não transmitem tudo o que aconteceu, não transmitem todo o contexto, e é por essa linha que a defesa do Kleber deve seguir também. Bom, esse é um dos aspectos, porque se pararmos para analisar, e isso é possível fazer realmente no momento do julgamento, há diversas questões que mostram que o que foi narrado pelo Ministério Público, e versão essa que foi a propalada, ou seja, uma versão única, uma versão acusatória, uma versão com todo respeito enviesada dos fatos, ela vai de encontro às provas dos autos, ou seja, as provas dos autos revelam um outro contexto, revelam uma outra situação que, a bem da verdade, demonstra a improcedência das acusações, e é isso que a defesa entende que o Conselho de Sentença vai poder constatar diante de um julgamento sério que se pretende fazer. Muito embora a defesa entenda que o processo vem tendo uma disparidade do ponto de vista das armas jurídicas que estão disponibilizadas, ou seja, uma desproporção entre o tratamento que se dá ao Ministério Público e à defesa, que vem prejudicando bastante a amplitude, a plenitude de defesa por parte dos réus, mas a defesa ainda assim segue confiante. Mas o senhor não entende que as provas, né, que são usadas, boa parte dessas provas, são as imagens, os vídeos que foram gravados, vídeos esses recortados, claro, mas esses vídeos não são eles que mostram o que aconteceu, porque eles mostram ali boa parte do que aconteceu com o senhor Genivaldo naquele dia lá, em maio. Isso não compromete, não complica a situação dos réus? Veja, de fato, os vídeos uma das provas, são uma das provas contidas nos autos, ou seja, é parte do acervo probatório. Não existe uma bala de prata acusatória que se possa dizer que por conta disso há de se acusar. A gente tem que analisar as provas do ponto de vista sistemático, ou seja, um conjunto de provas. Além dessas provas, nós temos depoimentos, nós temos perícias, nós temos diversos outros elementos de prova que devem ser conjugados. Não é imagem estática de uma filmagem recortada que vai definir um contexto. Vai definir um contexto, até porque, se o exemplo ficar, uma pessoa que esteja passando aqui, veja você de lado, apontando um instrumento para mim, pode, se for à noite, pensar que é o quê? Uma arma. Então, existem diversas óticas que devem ser analisadas, diversos contextos. Então, não se pode fiar apenas em elementos de provas que são recortados, que mostram de forma isolada uma cena. Tem que se contextualizar. Tudo há um contexto. Doutor Carlos, para a gente encerrar, só mais uma pergunta em relação ao número de testemunhas. O senhor acha que a defesa ficou em desvantagem com esse número de testemunhas que foram arroladas? Em extrema desvantagem, por um motivo simples que eu vou tentar explicar. Cada acusado é uma parte no processo. Réu, cada um é uma parte. O Ministério Público é uma parte também, a parte autora da ação. Cada réu, ele responde pelos seus atos se a sua defesa é feita de forma individualizada. Cada réu teve direito a apenas 5 testemunhas, sob a alegação de que se trata de uma acusação, porém um contexto fato único. Só que esse tratamento não foi dado ao Ministério Público, apesar do Ministério Público ser parte e apesar do contexto fato único também se aplicar ao Ministério Público. Ele está diante de um contexto fato único. E o Ministério Público teve direito a 15 testemunhas. 15 testemunhas essas que serão utilizadas. 15 contra o réu A, que tem direito a 5 testemunhas para contrapor 15. 15 do Ministério Público contra o réu B, que tem direito a 5 para contrapor 15 testemunhas do MPF. E a mesma coisa se diga ao réu C. 5 para rebater. Então, assim, há um flagrante desequilíbrio na paridade de armas no direito de defesa. Isso é um dos fatos. E eu agrego ao fato de que hoje apareceu uma testemunha surpresa. O Ministério Público tinha rolado uma testemunha X e, por uma questão justificável, essa testemunha não pode comparecer, está doente, e o Ministério Público hoje apareceu com um requerimento de ouvir uma testemunha que a defesa não estava programada para ser ouvida aqui em plenário. Ou seja, tomou de surpresa a defesa, o que prejudica o trabalho da defesa técnica, porque não se preparou previamente para fazer o trabalho, né, defensivo junto a essa testemunha.
Carlos, muito obrigada pelas informações e pela atenção. Ele que tirou um pouquinho do tempo do almoço, pode ir que o pessoal tá esperando para poder falar com a nossa equipe. A gente segue acompanhando aqui sobre essa questão que ele falou das testemunhas, Sérgio. O juiz entende que ele indeferiu o pedido porque entende que o fato é um só. Então são 15 testemunhas para a defesa, como o advogado falou, 5 para cada, mas são 15 ao total e 15 para a acusação. Das 15 de acusação arroladas pelo Ministério Público, 5 são peritos que vão falar, né, sobre a ocorrência, sobre o que provocou a morte do Genivaldo. A gente segue acompanhando e eu volto logo mais com mais informações. Vamos sim. Agradecendo ao doutor Carlos, bom almoço para ele, em que pese essa defesa indigesta, hein? Estava aqui acompanhando esse malabarismo verbal dele, é impressionante. Claro que ele no direito da sua função, mas eu quero ver ele recontextualizar essa situação todinha. Eu quero ver essa recontextualização. Vai mudar toda a contextualização de tudo que aconteceu. E as imagens, eu discordo completamente. As imagens não tem essa coisa não de para lá, para cá, não, sobre todos os ângulos. Mas, só se for ilusão de ótica realmente, porque eu vi o que eu vi. Agora, eu estou curioso, porque ele tem esse direito da defesa, né? Eu quero ver que argumentação ele vai mostrar para mudar, para alterar toda essa história que, repito, o mundo estarrecido presenciou e conferiu a violência sem tamanho. O Genivaldo foi morto ali naquele momento. Por 3, o agravante é esse, o pior, por 3 agentes de segurança pública que nós pagamos para que eles protegessem o cidadão Genivaldo. E a cor da pele do Genivaldo mudaria muito toda essa ação. Um sobrenome pomposo mudaria muito. A moto, né, uma moto mais bonita, vistosa, mudaria muito. Tudo mudaria, tenho certeza absoluta disso. Genivaldo foi assassinado naquela manhã do dia 20. A Estância chamando, Aline Aragão, acompanhando o primeiro dia do julgamento. 3 policiais, ex-policiais verdadeiramente, né, rodoviários federais, envolvidos diretamente na morte do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Justiça por Genivaldo. A participação popular que é tão importante nesse momento, hein, Aline? Exatamente, Sérgio. Justiça é isso que a família pede. Eu vou pedir para o Anderson mostrar aqui a faixa. Ó. Genivaldo, eles te calaram, agora nós somos a sua voz. Justiça. Esse é o pedido da família que está aqui, debaixo do sol. De manhã pegou chuva. Muitos deles aqui não saíram ainda para o almoço. A gente está no intervalo de 1 hora de almoço, mas muitos que estão aqui estão esperando aí o lanche, chegar o almoço, porque não foram almoçar, para ficar aqui acompanhando cada minuto, cada momento. Seu Raimundo, rapidinho para o lado de cá. Seu Raimundo, que é irmão do Genivaldo, nós chegamos aqui logo cedo, já encontramos aqui toda a família, antes mesmo das 8 da manhã, por volta das 7 horas, já tinha muita gente por aqui. Vocês fazem questão de acompanhar esse julgamento para pedir por justiça. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, nós saímos 4 horas de casa da manhã, estamos aqui lutando por justiça e vai começar a iniciar agora 1 da tarde, começar o julgamento e vamos chamar por Deus que dê tudo certo para esses caras serem condenados para pagar por que eles fizeram. Nós não precisávamos esse problema que aconteceu e aí agora eles têm que pagar para ele aprender, para não acontecer com outra pessoa lá na frente, viu? É assim, muito obrigado. No enterro quando o Genivaldo morreu, no enterro eu estive na casa da sua mãe. Como é que ela está hoje? Está lá, coitada. Minha mãe está aqui, inclusive aqui no fórum, mas só que assim, um dia bem, outro dia mal, quando ela começa a pensar no acontecido, no saudade do filho, aí começa a chorar, e é assim. Aí eu já está aqui toda abatidinha também, está ali dentro. A situação é muito séria, mas estamos pedindo justiça, mas por Deus que dê tudo certo, que eles vão pagar o que eles fizeram, que é para nós ter sucesso em paz, eles descansar em paz, nós também, e a sociedade toda. Viu? Muito obrigado a você, a sociedade, o povo do Sergipe, do mundo e do Brasil. Muito obrigada. Seu Raimundo, que é irmão do Genivaldo, aqui com toda a família, tem primos, sobrinhos, tios, irmãos, alguns familiares estão lá dentro porque são testemunhas, assim como a mãe que ele falou, Dona Maria Vicente, também é uma das testemunhas, então ela fica incomunicável. A gente está nesse intervalo, a previsão é que 3 testemunhas, inicialmente era a previsão de 9 testemunhas para este primeiro dia de julgamento, mas por conta dos atrasos, das questões de ordem que aconteceram durante a parte da manhã, o julgamento vai para a parte da tarde com a previsão de ouvir aí 3 testemunhas com encerramento previsto para 7 horas da noite. E a previsão, claro, de 7 a 8 dias corridos aqui no fórum em instância. Sérgio. A família unida pela mesma dor,
A família unida por uma saudade que não tem fim. Genivaldo, te calaram, agora nós somos a sua voz. Justiça.